Olá, turma do terceiro ano, tudo bem? Eu sou a professora Kelly e hoje a gente vai gravar mais uma aula do componente curricular de ciências. Olha o tema da nossa aula de hoje, as propriedades do som. A gente já aprendeu aqui na aula, né, o que é o som, a gente já falou sobre os instrumentos musicais e hoje a gente vai aprender sobre as propriedades do som. O som e as suas propriedades. Ação para a nossa aula. Então, como foi falado na aula anterior, que o som é uma forma de energia que se espalha pelo espaço em forma de ondas, ondas sonoras. Essas ondas causam a vibração do meio em que se espalham. Não podemos ver as ondas sonoras, que os nossos ouvidos captam essas vibrações e elas, estão as vibrações que causam ali no ar. Percebemos os diferentes sons do ambiente porque eles fazem vibrar uma membrana que existe dentro de cada uma das nossas orelhas, que é o tímpano. Olha aqui, a professora colocou, né? Como que fica o movimento de uma música, de um som, daquelas ondas sonoras que a gente também já falou aqui nas aulas de ciências. O que faz um som ser diferente do outro? O som tem algumas propriedades que os caracterizam. Olha, essas propriedades são intensidade, duração, altura e o timbre. Na aula de hoje, estudantes, a gente vai estar falando sobre cada uma dessas características, como que a gente pode entender quando é intensidade, quando é altura, né? Sobre a duração daquele som e o timbre do som. Intensidade, ó, uma primeira característica aqui. É a característica que determina se o som é mais fraco ou mais forte. Olha a imagem que a professora trouxe, né? O passarinho cantando, aquele canto suave, bonito, né? A gente até gosta de escutar. É um som mais fraco. E tem aqui um cantor rock and roll, canta forte, com aquela voz grave, bem pesada. Então, ele tem uma voz, né, uma intensidade na voz que ela é mais forte. Aí aqui, ó, você sabia que o volume não está relacionado com a altura, mas sim com a intensidade do som. Então, a gente confunde muito isso, estudantes, a altura e a intensidade. Às vezes a pergunta é para você, aquele som, ele é alto ou ele é intenso, ele é mais forte? Aí a gente vai aprender essas características para a gente poder determinar isso aí e entender como que funciona o som. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de um medidor de intensidade sonora. Ele foi medido em decibéis. Olha um exemplo. Aqui a primeira imagem é um guarda-chuva aberto e a chuva caindo nele. Você já prestou atenção do som que faz a chuva caindo no guarda-chuva? É até gostoso de ouvir, né? Quando ele fica batendo as gotas de água. Ele tem aproximadamente esse som 20 decibéis. A outra imagem aqui, a gente tem um ônibus. O ônibus, quando ele está em movimento, ele emite um som, não é mesmo? Você lembra aí quando você anda de ônibus? Ou quando ele tem que frear, quando ele tem que parar para o passageiro descer? Tudo isso tem um som. Aproximadamente tem 60 decibéis. Na outra imagem, a gente tem um cortador de grama, que vai assim, né, que a pessoa usa para cortar a grama e fica fazendo aquele barulho bem forte. Ele também tem mais ou menos 100 decibéis. Agora, olha essa imagem, todo mundo aí já deve ter usado, o fone de ouvido. Fica aí jogando, ouvindo uma música, né? Olha quantos decibéis pode chegar, a 120. Isso é muito alto, estudantes. Tem que ter muito cuidado na hora que você estiver com fone e não deixar no volume máximo, porque é muito perigoso. E aqui com maior decibéis, ó, mais ou menos 140 decibéis, a professora trouxe o som que emite os fogos de artifício. Lembra aí quando dá o final do ano, ou quando o seu time ganha, que o papai quer soltar um fogo, né, um foguete para fazer aquela festa? Aquele som, quando ele explode lá no céu, tem mais ou menos 140 decibéis. Tenta lembrar. Às vezes o foguete estoura longe da sua casa, mas você consegue ouvir. Olha como ele é alto. Agora a diferença de 140 para 120, que é o fone de ouvido, olha que perigo.
Então tem que ter muito cuidado quando você estiver com fone, ouvindo uma música, ou se você estiver jogando, ou assistindo as nossas aulas aqui pelo YouTube. Tem que ter muito cuidado com o volume do som. E a duração, olha, representa simplesmente o tempo que o som dura. Geralmente é medida em segundos, podendo ser longo ou curto. A primeira imagem aqui, a professora trouxe um bebê chorando. Tem aí na sua casa um bebê, um irmãozinho? Quando ele está com fome, que ele está nervoso, ele chora, chora, chora muito tempo, né? Um som longo. E quando é um som curto? Olha um exemplo. Viu como foi rapidinho? O som de um estalar de dedo. Então, ele é bem curto. Emite um som, mas é um som curto, um som pequeno. Altura. A altura indica se um som é agudo ou se o som é grave. Quanto mais alto for o som, mais agudo ele é. O miado de um gato é mais agudo do que um trovão. Quem tem a chance aí de ter um animal doméstico em casa e tem um gatinho? Um exemplo, não faça isso, crianças. O gato está passando, você não viu o gato? Pisa no rabo do gato. O gato dá aquele miado, tá com dor, coitado do gatinho. É um miado fininho, agudo, não é mesmo? Nossa, chega até a doer o ouvido da gente. Agora, o som do trovão não é assim. O som do trovão é alto. Bum! Caiu lá longe aquele trovão. Mas ele não irrita o nosso ouvido, porque ele não é agudo, ele é um som mais forte. Agora, o som do gato, ele pode ser alto, mas fino. Chega a dar agonia no ouvido da gente, não é mesmo? Então, para você entender essa diferença de altura do som, e quanto mais alto, mais fino, mais incomoda a gente. Aí eu trouxe aqui um texto bacana para você entender um pouco sobre a altura, essa característica do som. Vamos ler. Som grave, médio, agudo, posso diferenciar. Vou ouvir bem direitinho e depois vou acertar. O grave se parece com o rugido do leão. O agudo, bem fininho, do violino ouço então. O médio, minha gente, é mais fácil de se ver. Entre o grave e o agudo, ele vai aparecer. Ou seja, o som médio é aquele som legal, que você consegue ouvir, que você fica bem quando está ouvindo naquela altura média, né? Uma altura ideal. Quando o som é muito baixinho, não dá para entender o que está falando, o que está cantando, o que está acontecendo. E quando o som é muito alto, incomoda. E também é perigoso para os nossos ouvidos. O timbre. Como é que é essa característica do som? Timbre, olha, é a propriedade do som que permite distinguir sons com a mesma intensidade e altura, mas provenientes de fontes sonoras diferentes. Por exemplo, o som de um piano não é igual a de um violino. Isso também a gente pode usar na nossa voz. Cada um tem a sua voz, cada um tem o seu timbre. Tem aquelas pessoas que são abençoadas, não é? Que tem um timbre maravilhoso e canta, ó, super bem. Você canta bem? Eu? Canto bem, não. Meu timbre é só para falar e para gravar aulas para vocês. Mas tem pessoas que têm um timbre muito lindo e cantam, né? Tem aí o seu artista, alguém que você gosta de escutar, que tem uma voz muito bonita. E isso, gente, é a diferenciação dos sons. Como aqui está na imagem, né? O som do violino é diferente do som do piano. A gente falou isso na outra aula de instrumentos musicais. Como que cada som reage, né? Mexendo ali, fazendo o movimento e emitindo as ondas sonoras. O timbre o que é o timbre? Reconhecer sua origem, que diferencia e personaliza o som. Por meio do timbre, identificamos o que está produzindo o som. Por exemplo, quando ouvimos uma pessoa cantar, um celular tocando ou até mesmo um gatinho miando, podemos saber qual é a fonte sonora que produziu o som por causa do timbre. Então, estudantes, através do timbre você consegue saber se é o seu telefone que está tocando, se é a campainha do seu portão que está tocando. Se alguém grita o seu nome, pelo timbre você vai saber se foi a mamãe, se foi a vovó, se foi o seu pai, porque cada um de nós tem um timbre
diferente, uma voz diferente. Então, aí fica muito fácil de você entender essa propriedade do som. Timbre, é muito bom, hein? Então, aqui, ó, a gente falou também na outra aula sobre fontes sonoras, né? O meio material onde o som pode se propagar. Então, esse meio pode ser sólido. Aqui é que a gente tem imagem, né? Martelando ali aquela parede. Então, o som que é emitido ali do martelo, do prego sendo martelado, é um som que é feito no meio sólido. Aqui a gente tem o som do meio líquido. Olha lá o despertador no fundo da água. Será que esse menino vai ouvir ele tocar? Vai não, olha lá, só vai fazer vibrações naquela água que vai fazer o som da água se movimentando. Então, é o som no meio líquido. E aqui a gente tem o som no meio gasoso, que a gente deu o exemplo na outra aula, eu vou reforçar, que é a nossa voz, ó. Quando a gente está falando, a gente está emitindo para o ar. Então, é um meio gasoso. Aí, a próxima aqui, ó, o silêncio. Entendemos por silêncio a ausência do som, mas, na verdade, ele corresponde aos sons que já não somos capazes de ouvir. Então, agora a professora vai fazer com você um experimento, ó. Vamos experimentar? O silêncio é algo complexo de se experimentar. Se ficarmos em silêncio aqui na videoaula, ainda assim ouviremos algum som. Vamos fazer a experiência? Fica aí na sua casa agora, um pouquinho só, em silêncio, sem falar. Conseguiu ouvir alguma coisa diferente? Porque o silêncio é a ausência do som, tá certo? Mas a professora não falou nada naquele momento, mas a gente podia ouvir o som do ar, o meu coração, o meu cabelo se movimentando, as minhas mãos quando encostam aqui uma na outra, ela emite som. Então, de alguma maneira, mesmo você ficando bem quietinho, o seu corpo produz sons que você não é capaz de ouvir, porque são muito baixinhos, um decibéis bem pequenininho, a gente não consegue ouvir, mas produz som. Viu que bacana isso? Às vezes aí na sua casa você ficou quietinho, mas a mamãe estava lá na cozinha fazendo algum som, o irmãozinho no seu quarto fazendo algum som. Então sempre tem som ali em volta da gente. Aqui a gente vai fazer agora algumas atividades para a gente poder entender um pouco dessa aula que a gente fez sobre, né, as propriedades do som. São 4. A gente vai tentar lembrar aqui na atividade, para na hora que você fizer suas atividades aí em casa, você entender e conseguir responder direitinho. Olha aqui, leia a tirinha e responda as questões. Bum, bum. O vizinho está ouvindo som alto de novo. Bum, bum, bum. Dessa vez está muito alto. Olha só, as janelas estão até tremendo. Aí a pergunta, olha, qual propriedade do som está incomodando os personagens? Marque um X na opção correta. Então, a gente vai marcar um X na opção correta aqui, gente, ó. Mas a gente vai dar uma lembrada. Lembra que a professora explicou na aula que a altura é diferente da intensidade? E a gente confunde muito isso. Por quê? O som está muito alto, aí você acha que o que está te incomodando é aquilo... Está doendo o seu ouvido, está incomodando, está muito alto. Mas a intensidade, ela além de incomodar o ouvido, ela incomoda o meio que você está. Olha aqui o que o senhor fala na tirinha, ó. Dessa vez está muito alto. Olha só as janelas, estão até tremendo. Quando a música está muito alta, você consegue sentir a vibração no chão. O chão treme, as janelas tremem e se ficar muito alto pode até quebrar um vidro da janela, não é mesmo? Então essa atividade ela está relacionada com a propriedade de intensidade, né? Muito forte. Então a gente vai marcar aqui, ó, a intensidade. Só um minutinho que a professora vai selecionar a caneta. Isso. Muito bem. Então, a resposta correta é a intensidade, que o som estava muito forte, que chegou a tremer a janela da casa desse casal. Vamos para a próxima atividade, ó.
O som pode fazer as janelas tremerem? O que a professora explicou aqui para vocês? Olha, sim, pois as vibrações sonoras vindas do som e a intensidade pode fazer as janelas tremerem e até pode quebrar. Então é muito perigoso, né? Você gosta de ouvir sua música, de brincar aí com seus irmãos em casa? Ok, mas numa intensidade um pouquinho mais baixa, né? Para você não incomodar o seu vizinho, para você não incomodar o papai que pode estar aí na sala trabalhando no computador, porque nesse momento que a gente está de pandemia, tem muitas pessoas trabalhando em casa. Então ali está participando de uma reunião, está fazendo um trabalho diferente no computador e você também, quando está estudando, que você está lá respondendo as suas atividades, você acha legal ficar lá estudando, prestando atenção no conteúdo e um barulho alto que chega a tremer a janela da sua casa? Você ia gostar? Não, não é? Então, para não ferir o outro, você também tem que se conscientizar e fazer o certo. Vamos pensar nisso aí em casa, hein? A próxima, ó, de acordo com a aula, as propriedades do som são. A professora falou que são 4. Vamos ver quais são? A intensidade, que estava na atividade aqui, a duração, a altura e o timbre. Então, a intensidade é quando o som está muito forte, né? Que faz a gente sentir aquela vibração. A duração é o tempo daquele som. Aquele tempo pode ser longo, como a música grande, e pode ser curto, como estalar de uns dedos. E a altura? A altura a professora mostrou para vocês, né? Aquele quadro de decibéis, quanto que é o som quando a chuva cai no guarda-chuva, o ônibus, os fogos de artifício e o fone, que muitos gostam de usar, mas tem que lembrar de ter cuidado para não agredir o seu ouvido e não atrapalhar a sua audição. E por último aqui, o timbre, que é o que faz diferenciar um som do outro. O som da minha voz com o som da sua voz, né? O som de um instrumento, de uma guitarra para um violão. Cada instrumento, cada pessoa, cada objeto emite um som diferente. E o timbre, ele dá a possibilidade da gente saber qual que é cada um desses sons. Deu para entender, crianças, essa atividade? Deu para pegar como é que funcionam as propriedades do som? Que bom! A nossa aula acabou. E aí, você gostou da nossa aula de hoje? Fico muito feliz, eu quero muito que vocês entendam, aprendam, porque é muito bom a gente poder ouvir uma música, a gente poder cantar, a gente poder dançar, né? Quando está feliz em casa, numa festa, depois que a pandemia passar, que você puder fazer uma festa bacana aí na sua casa. E a nossa aula acabou. Espero que você tenha gostado hoje de aprender sobre as propriedades do som. Mas não fica por aqui, gente. Vamos acessar a nossa plataforma SMED GV. E para fazer isso é muito fácil. É só você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui no canto da tela. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E fica com Deus e até a próxima aula.